Quando nós adotamos o discurso de que a igreja não sofrerá com algumas aflições nos últimos dias, nós não estamos nos preparando para a batalha que se aproxima contra o povo de Deus. E eu não estou falando isso para te deixar alarmado ou para te deixar preocupado, nem para te deixar ansiosa, minha amada irmã. Eu estou falando a respeito disso porque a igreja precisa entender a urgência de meditar de maneira profunda na palavra de Deus. Porque Deus está preparando um povo para encher esse povo de grande poder e de grande autoridade para suportar as coisas que vão acontecer ao redor do mundo. Para você ter uma noção da importância da meditação ou das meditações que eu tenho feito nos últimos dias, dá uma olhadinha nessa informação dessa reportagem aí. Leia com atenção. Agora, assista o conteúdo do vídeo dessa moça e veja as coisas que estão acontecendo ao redor do mundo, e eu sei disso. Essas coisas sempre aconteceram. Hoje nós vemos uma intensificação dessa perseguição em alguns países que outrora não eram países que sofriam perseguições. As perseguições eram mais veladas, mas hoje a tendência é de que essas perseguições, elas aumentem e elas passem a acontecer em países que não aconteciam antigamente. Presta bastante atenção nesse vídeo curtinho. Enquanto você assiste esse vídeo, 1.800 cristãos estão sendo brutalmente mortos. Foram mortos em menos de 48 horas na Síria. Como podemos ignorar a dor da noiva? Todo mundo precisa saber disso. A mídia no Ocidente está em silêncio. Omissão total. Estamos falando de um massacre acontecendo nesse exato momento. Igrejas destruídas, famílias sendo mortas, sangue de inocentes sendo derramado simplesmente por seguir Jesus. Por que ninguém está falando disso? Se você é cristão e vive em um país livre, como ignorar essa notícia? O que está acontecendo hoje com a igreja perseguida pode acontecer conosco amanhã. Veja a mensagem que o terrorista enviou para a igreja e os cristãos. Enquanto os cristãos levantarem a cruz, nós iremos combater vocês, até que não haja nenhum. Veja o desespero do nosso irmão perseguido. Tell me, I'm from Syria. I live now in the city of Latakia. Please, please, please. The media is not showing you anything. The terrorists are killing everyone. Children, women, teenagers, old people. Just killing. There is more than 100 bodies. I have 2 sisters. I don't know what to do with them. Compartilhe este vídeo se te importa a causa da noiva perseguida. Como você pode ver, não é um conteúdo meu. Se você puder, siga essa moça nas redes sociais, porque ali ela deixa informações importantes e informações que a mídia tradicional não vai relatar nos noticiários tradicionais. Sabe por quê? Porque até a própria mídia tradicional está se preparando para a destruição repentina, para o domínio repentino, para o domínio repentino. E o espírito do anticristo está preparando as nações para receber a nova ordem internacional e futuramente o pequeno chifre que virá da descendência de Ismael e de Esaú. Esse pequeno chifre entrará no cenário mundial como o homem da iniquidade. Agora, se eu adoto o discurso de que não é importante falar sobre o final dos tempos, será mesmo que a igreja estará na busca pela santidade correta? Será que a igreja vai orar, vai meditar na palavra? Será que a igreja vai jejuar? Será que se o toque da trombeta for dado de uma maneira incerta, será que essa mesma igreja ela vai estar preparada para suportar as coisas que vão acontecer ao redor do mundo? Meu amado irmão, minha amada irmã,
O cenário do mundo está prestes a mudar e as pessoas que ficam esperando os órgãos humanitários socorrerem as nações, certamente essas pessoas serão surpreendidas, primeiro, com um sistema de controle e, segundo, o homem da iniquidade em um golpe de Estado tomando esse sistema de controle para, primeiro, fazer a opressão contra o povo de Israel e, em seguida, essa opressão se expandirá ao redor de todo mundo. Fica comigo até o final do vídeo, porque nós estaremos mais uma vez falando a respeito do homem da iniquidade e o sistema maligno que se aproxima das nações. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. É muito claro que a mídia tradicional, que a geopolítica tradicional, ela está mostrando um cenário que não é realista. Na verdade, até os famosos teólogos e pastores, os famosos teóricos da conspiração, eles estão com uma visão deturpada a respeito das coisas que vão acontecer ao redor do mundo. Por quê? Porque a nossa fonte de informação não pode ser a mídia tradicional. A nossa fonte de informação não pode ser os acontecimentos que estão ocorrendo na política dos Estados Unidos. A nossa fonte de informação não pode ser o que a mídia tradicional quer que nós vejamos. Por quê, queridos? Porque geralmente a mídia tradicional é usada para ser porta-voz do espírito do anticristo e as informações que chegam para o público comum, como as pessoas, as simples como eu e você, o que a mídia tradicional deixa chegar até nós é aquilo que é propaganda para que as nações não vejam o que realmente está acontecendo. Muitas opiniões de teólogos famosos que nós conhecemos estão baseadas em uma geopolítica dada pela mídia tradicional. Só que quando nós olhamos algumas alianças que estão sendo feitas no mundo, nós vemos que a palavra de Deus ela é perfeita. Queridos, nos últimos vídeos eu falei a respeito da origem do homem da iniquidade, de que povo surgirá esse homem da iniquidade. Eu também falei a respeito das 3 ordens que estão lutando ou estão trabalhando para dominar o mundo. Falei a respeito da ordem globalista. Você sabia que a ordem globalista, que nós conhecemos como esquerda política, é uma ordem que está tentando estabelecer o comunismo nas nações? Só que essa ordem globalista é apenas um fantoche para desestabilizar as nações. Falei a respeito também da nova ordem internacional, que vem travestida de direita política, de conservadores, mas na verdade ela vem para fazer oposição à primeira ordem globalista. Por quê? Porque primeiro a ordem globalista promove a desordem e depois aquela ordem chamada de nova ordem internacional vem para resolver os problemas causados pela primeira ordem. E por fim tem uma terceira ordem, que é a ordem lá do Oriente, a ordem árabe islâmica. Essa ordem, que eu não quero ficar repetindo aqui, é uma ordem poderosíssima que está crescendo em paralelo às 2 primeiras ordens. Por quê? Porque essa ordem fará parte do novo conglomerado de nações, e presta bastante atenção, porque o conglomerado de nações, os 10 reis registrados, os 10 reis que são os 10 chifres de Apocalipse, os 10 reis ou os 10 governantes que estão no livro do profeta Daniel, da besta de 7 cabeças e 10 chifres, esses 10 reis, esses 10 governantes não são feitos apenas do povo do Oriente Médio. Os 10 reis provavelmente é uma espécie de BRICS, é uma espécie de ONU, uma espécie de Organização das Nações Unidas, ou uma espécie de conglomerado de nações que conterá entre elas nações da Europa e nações do Oriente Médio. Só que, queridos, o anticristo virá desse conglomerado de nações e ele vai promover o quê? Um golpe de Estado. O anticristo não será aceito pelos judeus, como diz a maior parte dos pastores tradicionais. Por quê? Porque o homem da iniquidade, ele já entra no cenário mundial quebrando a paz estabelecida pelos 10 reis. Ele já vem quebrando a paz. Ele é aquele que participa, junto com os 10 reis, ele participa do acordo de paz, mas ele já vem quebrando a paz. Então essa história
de que o anticristo será judeu, ele será aceito pelos judeus. Isso é mito. Isso é mito por uma interpretação errada, porque o próprio livro do profeta Daniel fala 2 vezes que o anticristo, o homem da iniquidade, ele servirá ao Deus das fortalezas, ele fará oposição ao povo de Israel. É impossível. A maior parte dos judeus não vão aceitar o anticristo. Por quê? Porque ele virá com um discurso de tomar a terra gloriosa, de tomar a nação de Israel, de tomar a cidade de Jerusalém. Entendendo muito bem que existem 3 ordens: globalista, a nova ordem internacional, e a terceira ordem, que é essa ordem do Oriente Médio, da grande religião, nós entendemos o porquê que a mídia tradicional não quer que você saiba. Queridos, o foco da mídia tradicional agora é fazer propaganda da nova ordem internacional. Por quê? Porque as pessoas precisam estar conectadas, ligadas ao sistema. As pessoas precisam estar conectadas aos seus aparelhos de celulares. Por quê? Porque senão você não faz parte do sistema. Irmão Paulo, por que eu preciso fazer parte do sistema? Você precisa entrar em um sistema que está sendo unificado. O seu banco está no celular, a sua identidade está no celular, o seu entretenimento está no seu celular. Tem gente que o culto está no celular só. Você está sendo coligado a um sistema, porque chegará um tempo que você não vai mais conseguir viver sem estar conectado, sem estar ligado a esse sistema. As mídias tradicionais estão fazendo uma força para quê? Para que você esteja ligado e conectado a esse mesmo sistema. Agora, o que nós precisamos entender? O que o profeta Zacarias, ele falou a respeito disso. Esse sistema, ele será montado. Por que esse sistema ele será montado? Porque as nações vão fazer um cerco contra Jerusalém. Olha só o que diz o profeta Zacarias. Zacarias capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 1 e presta atenção que Zacarias capítulo 14, versículo 1, esse texto está falando sobre o quê? Sobre o período da grande tribulação, aonde a maior parte dos cristãos ensinam que nós não estaremos lá. Mas está errado. A igreja está sendo preparada hoje para esse tempo. Nós vamos entrar no período da grande apostasia, mas Deus está levantando uma geração poderosa, uma geração que o seu caráter está sendo trabalhado para que esse povo esteja habilitado para receber o último e grande derramar do Espírito do Senhor, o chamado azeite dourado. Zacarias capítulo 14, versículo 1 diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Presta atenção que o texto está falando sobre o quê? Sobre os dias do anúncio da volta de Jesus. Por quê, queridos? Porque o dia do toque de trombetas são 7 anos finais, representados pela festa das trombetas. Agora, o texto está mencionando o quê? Fiquem atentos, eis que vem o dia do Senhor. Versículo 2, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. Os teólogos tradicionais dizem que esse texto de Zacarias não é para os últimos dias. Mas o versículo 1 está falando a respeito do quê? De um período do anúncio do dia do Senhor. Outro detalhe, existiram outras épocas, sim, em que a cidade de Jerusalém ela foi invadida. Só que olha o detalhe, olha só o detalhe, não esqueça disso. O versículo que está na sua tela está falando a respeito do quê? De um cerco que Jerusalém vai sofrer. Deus vai permitir que as nações façam um cerco contra Jerusalém. Por quê, queridos? Por causa das situações que estão acontecendo naquela região hoje. Olha o versículo 3. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Mais um texto falando a respeito do quê? Que não foi um tempo antigo esse. Por quê? Porque se o Senhor vai sair para pelejar na batalha, o Senhor não perde batalha. O Senhor não perde peleja. Então, o que significa isso? Que é para um tempo futuro. É para um tempo em que o Senhor entrará na peleja. Por quê? Porque se o Senhor entra na peleja, ele entra para vencer. O nosso Deus não perde batalha. E se ele entra para pelejar, significa o quê? Que a vitória é certa. Agora, olha o versículo 4. Naquele dia, que dia é esse? O dia em que Jerusalém for cercada. O período em que Jerusalém for cercada pelas nações que estão ao redor dela.
Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém. Para o oriente, o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio. Para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. A teologia tradicional, que é inspirada pelo espírito maligno, o principado da Grécia, vai dizer que tudo isso aqui é simbólico, mas não é simbólico, queridos. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele não vem buscar a igreja para reinar dos céus. Grava bem isso, nós vamos iniciar em breve uma série falando a respeito do reino de Cristo na terra. Eu sei que tem muita gente que não gosta desse tema. Nós vamos morar no céu, irmão Paulo. Eu não aguento mais aqui. Esquece, tira isso da sua cabeça. A igreja terá acesso às regiões celestiais, serão como os anjos que estão no céu, mas a igreja reinará com Cristo sobre as nações dessa terra. Os pés do Senhor estarão sobre os montes das oliveiras. E não adianta usar o argumento de que Jesus não vem estabelecer um reino político, porque o reino de Cristo será um reino de paz e de justiça. Não será um reino político como a política tradicional. Tem muita gente que usa esse argumento. Não, você está dizendo que Jesus vai estabelecer um reino político. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que ele vai trazer para a terra paz e justiça. E todos os profetas falam a respeito da restauração de Jerusalém. Literal, não é simbólico. Saia da teologia inspirada pelo principado da Grécia, que simboliza tudo e não explica nada. Ele pisará com seus pés sobre os montes das oliveiras. Por quê? Porque Cristo reinará sobre as nações e a igreja, como reis e sacerdotes, herdarão as nações. Agora, os seus pés estarão sobre os montes. Por quê? Porque haverá uma restauração. Versículo 5. Fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto dos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com eles. E todos os santos com eles. O que o texto está nos mostrando? O que eu li para você até agora? Primeiro, as nações vão fazer um cerco contra Jerusalém. O versículo 2 mostrou que a cidade será tomada, a cidade será invadida, parte da cidade ficará em cativeiro, Deus vai permitir que Jerusalém seja em parte tomada. Só que chegará um tempo que o quê? Que o Senhor, ele fará o quê? Ele estará vindo, ele virá o Senhor, meu Deus, e todos os seus santos com ele. É por isso que quem acredita no pré-tribulacionismo fica caçoando, dizendo que o arrebatamento dos pós-tribulacionistas é ioiô, dizendo que a igreja vai ser arrebatada e não vai para o céu. Tem que ficar 7 anos nas bodas do Cordeiro. Não está isso na palavra de Deus. O que está realmente na palavra de Deus é que a igreja, que Jesus Cristo vem nas nuvens com poder e grande glória, a igreja é arrebatada, os mortos em Cristo ressuscitam, se une à igreja daqueles que estarão vivos, os nossos corpos são transformados, revestidos, nós encontramos com o Senhor nos ares, nós temos um encontro, a dança de Manaim, o grande cortejo nos ares, o Jesus Cristo volta com a igreja de volta para essa terra, e esse texto que você está vendo aí é o que? A igreja voltando para a terra. Para quê, irmão Paulo? Para cumprir Joel capítulo 2. Você lembra do grande exército que saltam os muros, que entram dentro das casas? Aquele grande exército é o mesmo, o grande exército de Joel é o mesmo grande exército que ressurge no vale de ossos secos. Quem conhece o ensino das 2 casas de Israel, o ensino que é base aqui do canal, sabe muito bem que a ressurreição dos mortos é uma doutrina fundamental para entender os últimos dias. Agora, amados irmãos, acontecerá o quê? Que o Senhor e todos os seus santos virão com ele. O que eu estou meditando com você aqui? Eu estou mostrando para você que a cidade de Jerusalém, ela será tomada. Só que Deus, ele vai estar fortalecendo a sua igreja para os últimos dias. Por quê, amados irmãos? Porque a igreja de Cristo está sendo preparada para um sistema que está sendo montado ao redor do mundo. Esse sistema virá promover esse controle, mas em um determinado momento, esse sistema ele vai estar sendo montado porque o anticristo usará esse sistema para oprimir Israel e todo o povo de Deus, e todo o povo da nova aliança. Não esqueça disso. Não esqueça disso. A nova ordem
internacional, ela vai promover os 10 reis, ou os 10 chifres, os 10 governantes. Depois que esses 10 reis fizerem parte, depois que esses 10 reis estabelecerem esse último império, o anticristo vem no meio deles e dá um golpe de estado. Agora vai lá comigo em Daniel, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do versículo 23, que diz assim: Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Perdão. Amados, o que o texto está nos mostrando? Deus dando uma revelação para Daniel, uma revelação com uma extensão absurda, uma revelação com uma extensão de milênios, porque Deus começa a dar ao profeta Daniel revelações a respeito da Babilônia, revelações a respeito dos medos e persas, do Império Grego, só que essa revelação ela tem uma expansão para os últimos dias. Daniel, ele fica interessado, eu quero saber quem é esse quarto animal que o Senhor está me mostrando. Esse versículo que você está lendo a partir de agora, é um versículo em que o Senhor já está dando a explicação sobre esse último e grande império. Agora presta atenção, muita gente não consegue discernir revelações dos últimos dias, por quê? Porque confundem o sistema da nova ordem internacional, os 10 chifres, do anticristo que se levantará do meio desses 10 chifres. Continua lendo o texto. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis, que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Você lembra que eu falei em vídeos anteriores, explicando de uma maneira mais simples o que o profeta Daniel está dizendo. Se levantará um império, se levantará um reino com 10 governantes. Isso não aconteceu ainda. Por quê? Porque esses 10 reis vão se levantar para promover um sistema de controle. Esse mesmo texto de Daniel está em Apocalipse capítulo 13, que eu li para você há pouco tempo. Se levantará 10 reis, 10 governantes, um conglomerado de nações, uma espécie de BRICS, uma espécie de ONU. Aí vai se levantar esses 10 reis, e o texto que você está lendo na sua tela está dizendo o quê? Se levantará outro o quê? Um outro império no meio desses 10 reis. E o que o texto está mostrando? Que será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Esse pequeno chifre, ele se levanta no meio dos 10 chifres e ele destitui 3 governantes. Ele vai tirar a vida desses 3 governantes, ou vai fazer de uma maneira... A maior parte dos estudiosos do primeiro século vão dizer que esses 3 reis são mortos. Que o pequeno chifre acaba tirando a vida de 3 governantes. Tenta imaginar no cenário de conflito mundial que será isso. Um governante com pequena expressão vindo lá do Oriente Médio, se levantando e tirando a vida de 3 governantes de nações poderosas. É o que vai acontecer. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui uma clara referência para os 3 anos e meio finais da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação começa com os 10 reis, com os 10 governantes. Foi estabelecido por esses 10 governantes um acordo de paz. Só que quando chega na metade da semana, esse pequeno chifre, ele faz o quê? Ele dá um golpe de estado, abate 3 reis, e ele faz o quê? E ele começa a mudar as leis. Ele começa a mudar o quê? A constituição das nações, porque ele vai oprimir as nações, estabelecendo a marca da besta, estabelecendo uma marca de controle. Por quê? Porque só poderá comprar e vender aquele que tem o quê? A marca da besta. Agora, versículo 26. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Olha só o versículo 27. O reino e o domínio e a majestade do reino, debaixo de todo o céu,
presta atenção, debaixo de todo o céu. Jesus Cristo governa na terra com a igreja. Os domínios do reino, Apocalipse capítulo 11 vai dizer a mesma coisa. E os reinos do mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo. E o versículo 27 repete, o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo do céu serão dados ao povo santo, ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Presta atenção. O anticristo será destituído. Quando Jesus Cristo voltar, o anticristo será destituído. Lembra, Zacarias? Jesus Cristo volta com os seus santos. Os santos começam a reinar sobre essa terra. Tem toda uma situação de limpeza, e mais pra frente eu vou estar falando a respeito disso. Porque Jesus Cristo não começa a governar assim que ele volta. Primeiro ele usa as nações para promover uma limpeza na terra. E esse é um lindo, lindo, lindo estudo sobre o milênio, lindíssimo. Estudos esses que estão nos profetas. Agora, os reinos e o domínio do mundo se tornarão do quê? Serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Nós herdaremos a terra. Nós seremos reis e sacerdote sobre as nações que restaram da grande tribulação. Nações que restaram da grande tribulação não são as nações que foram destituídas ou destruídas na ira do Cordeiro. Vão existir nações que vão sobrar, que vão restar da grande tribulação, que vão estar o quê? Sendo governadas por Jesus Cristo e a igreja, os reis e sacerdotes. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando a respeito dos sobreviventes, que fala justamente a respeito das nações que restarão aqui nessa terra, não tiveram aliança com Cristo, mas também não fizeram aliança com o anticristo. As nações que ficarão aqui nessa terra e serão governadas por Jesus Cristo e pela igreja. Então, o texto está dizendo o quê? Que as nações servirão e obedecerão o povo santo, ou ao povo dos santos do Altíssimo. Amados irmãos, esse é um estudo riquíssimo. E eu sugiro que você fique comigo para os próximos vídeos, porque eu tenho certeza que os próximos vídeos vai edificar muito a sua fé e acrescentar muito ao seu conhecimento a respeito dos últimos dias. Deus está preparando um povo e o Senhor espera que você, meu amado irmão, que você, minha amada irmã, esteja meditando de maneira profunda na palavra de Deus e permaneça na sua vida de oração, porque existe uma porção do azeite dourado separado para você. Que Deus te abençoe poderosamente e eu estarei aqui te aguardando para a próxima meditação.